Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Escola Sabatina Interativa. Como o próprio nome já diz, a Escola Sabatina Interativa. Você, internauta, que vai confirmar a sua audiência conosco, que a gente quer que você confirme, fale para nós de onde você está falando, de que cidade do país, de que cidade do mundo você está falando conosco. O nosso programa de hoje começa aqui com meus convidados especiais, são a Mônica Pellini, o Daniel Freitas e o pastor Matheus Maia. Você pode entrar em contato conosco pelo facebook.com/ESI Curitiba. E você que não adquiriu a lição e quer adquirir ela gratuitamente para estudar durante a semana, pode ser pelo www.cpb.com.br. Nada melhor que começarmos o nosso programa com uma oração. Eu queria pedir aqui ao Daniel Freitas que começasse orando por nós. Vamos orar? Obrigado, Paizinho querido, por mais um sábado que podemos estudar a Tua Palavra. Obrigado pela mensagem que o profeta Jeremias deixou escrita ali e que nós possamos aprender através do exemplo, através daquilo que lemos, a sermos melhores e entregarmos a nossa vida ao soberano do universo. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos, estamos felizes de retornarmos aqui. Sábado passado a gente não conseguiu, porque tivemos uma programação muito especial aqui na igreja, mas estamos felizes de estar aqui com vocês de novo, com o Daniel, que sempre está nos ajudando, O pastor Matheus, que é a primeira vez, que seja a primeira de muitas, viu, pastor? E o Sandro, que a gente está sempre aqui junto, Nós estamos estudando durante todo esse trimestre sobre a história de Jeremias. E nós temos visto, algumas pessoas ainda falam as lamentações de Jeremias, porque ele realmente não teve uma vida muito fácil, A gente se colocando no lugar dele, ele teve que passar maus bocados mesmo, não foi muito fácil. E nessa semana, especialmente, existe uma batalha aqui muito grande que Jeremias trava com a verdade e a mentira. E a mentira que vai aparecer aqui, que a gente vai falar muito sobre isso, é uma mentira que as pessoas queriam escutar. E por isso que era difícil de travar essa batalha. E a gente passa por isso hoje em dia também, Quantas pessoas falam de teorias de uma religião maravilhosa, em que se você entregar sua vida a Deus, você nunca mais vai sofrer nada, tudo vai ser bom, você vai ter uma prosperidade, não vai ter doença. E isso a gente vê que é mentira, pastor? Porque não é verdade na realidade. Deus disse que enquanto estivéssemos nesse mundo, a gente ia sofrer muitas aflições. Então foi difícil para Jeremias e é difícil para a gente também, de pregar uma verdade, de pregar um Deus que é justo. E alguns dizem não, mas Deus é tão bom que no final ele vai passar por cima de tudo e todo mundo vai se salvar. E a gente sabe que não é assim. Ele realmente é um Deus extremamente misericordioso, mas ele também é um Deus justo. E a gente tem obrigação de falar sobre essa verdade, E aqui, o nosso estudo, ele começa falando sobre a vida de Jeremias. E ele teve uma vida solitária, pastor Matheus? Isso mesmo. Alguns chamam, de Jeremias de o profeta chorão. Mas, poxa vida, tinha que chorar mesmo, Tinha, porque não era porque fácil. A vida não foi fácil para ele. A gente, durante a lição, se você acompanhou, poxa vida, a gente vê cada semana piorava mais. Coitado. Até que teve, acho que a semana passada, que deu um alívio, mostrou que alguns aceitaram a mensagem de Jeremias, mas hoje a gente viu um dilema, na verdade, que ele teve que aceitar, que está lá em Jeremias 16, verso 2. Imagina se você tivesse que recebesse essa mensagem do próprio Deus para você, Ele diz assim: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas nesse lugar. Ou seja, Deus estava pedindo para Jeremias ter uma vida solitária, sozinha, E nós sabemos que o próprio Deus nos criou para sermos, para a gente não ver como uma ilha, Mas sim ter uma interação, ter a nossa família, a nossa casa. Mas Jeremias tinha que fazer essa escolha, porque a própria vida dele ia ser uma lição para os judeus ali daquela época. E é interessante como na época de Jeremias, hoje a gente tem uma grande valorização pelo casamento, tem caído, com o passar do tempo, mas naquela época era imprescindível, você tinha que casar, você tinha que construir família. As pessoas só iriam lembrar de você pelos seus filhos. E Jeremias teve que abrir mão disso
para ser essa mensagem, não apenas falar essa mensagem, mas antecipar essa mensagem. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção nos profetas bíblicos é que eles não apenas anunciam, eles mesmos, ele mesmo, Jeremias, é a própria mensagem que ele diz. Quando as pessoas começam a perguntar, Jeremias não vai casar? Olha a idade que ele já tem, né? Ele não vai deixar filhos. E hoje em dia a sociedade também cobra um pouquinho, né? Quando a pessoa demora para casar e tudo, ainda fala, nossa, não vai casar, não achou ninguém, né? Existe essa cobrança, né? Eu gostei muito da colocação. O pastor falando aqui, eu fiquei pensando agora, Jeremias, o profeta, chorou porque não casou. De fato, né? Será que é por causa Foi um disso? dos motivos, né? Não consegue dividir, não tinha mulher, ele era triste. Fez sentido realmente. Né? Mas foi algo que é muito forte, né? Para o povo ali. Pô, Jeremias não vai casar? Mas qual que é a mensagem dele? A mensagem dele é que daqui a um tempo vai ser tanta guerra, Babilônia vai invadir aqui que nossa família vai ser destruída, né? Nossos filhos vão ser mortos, né? Vão morrer de fome ou de espada. Então isso era muito forte. Então acho que o paralelo que a gente pode fazer por hoje em dia é que nós somos os novos profetas. Nós não temos revelação direta, mas nós devemos viver a mensagem que nós pregamos. E será que, e aí já fazendo uma ponte com o jugo, né, que Jeremias carregou, não só falou do jugo, mas ele se colocou num jugo e andava, algo muito estranho, algo, né, provavelmente as pessoas riam dele, mas ele era a própria mensagem. As pessoas só de olhar para ele já lembravam da mensagem que ele tinha falado. Então acho que como cristãos hoje nós devemos, sim, anunciar, falar, mas também, até mesmo de boca fechada, as pessoas devem olhar para nós e dizer, olha, ali tem um cristão e eu sei o que ele diz. Mesmo sem palavras, Mesmo né? sem palavras. Eu acho interessante, gosto de desafiar. Todas as vezes que eu vim aqui na lição sobre Jeremias, eu repito sempre isso, para nós irmos além dos símbolos. Deus coloca símbolos na palavra. Às vezes a gente fica se perdendo no detalhe, mas se ele casou, mas não casou, mas como Deus foi ruim com ele, deixou ele sem mulher, por isso que ele lamentou a vida inteira. Mas eu acho que a questão, eu entendo que a questão não é a gente ficar analisando tanto o que está acontecendo na ótica, no primeiro plano, mas sim olhar por o que está por detrás dos símbolos. É isso que é interessante, é isso que Deus quer nos falar. Havia um contexto, o pastor colocou bem claro aqui. Ele não ia se casar porque vinha a guerra logo em seguida. Naquele primeiro momento, os babilônios já tinham vindo, né, pastor? Já tinham vindo uma vez, já tinham feito um pouco do povo de escravo ali, eu imagino que já tinham pego uma leva do povo. Então já havia uma situação de guerra, havia um contexto para aquilo. Agora, além disso, a gente tem que entender que aquilo que o pastor colocou, nós somos uma mensagem, nós transmitimos uma mensagem, tanto quando acertamos, como quando erramos. Então é claro e é nítido que quando Deus fala para Jeremias, não case, não vá a festas, não vá a enterros, não é necessariamente a questão da restrição, mas é um exemplo que ele quer dar para o povo naquele contexto e para nós hoje. Filho, há uma mensagem a ser passada, não se perca no dia a dia. Não se perca nas atribuições, no volume, na rotina do dia a dia, porque há algo mais que você precisa falar. Há uma coisa mais importante, que é o seu estilo de vida. Jeremias, para mim, eu posso dizer isso, porque a igreja adventista, o sétimo dia, para mim, eu sempre digo isso para os jovens, é muito mais que uma religião, é um estilo de vida. Você ser um adventista é um estilo de vida. Você opta por um estilo de vida diferenciado. Então, Jeremias, ele veste um estilo de vida, ele se comporta através de um estilo, e ele não liga para o que acontece, ele pode lamentar, é claro, porque a situação do povo dele era horrível. Assim como a gente ouve muita gente lamentando do governo no Facebook, nas redes sociais, a gente lamenta pelo nosso país, mas a grande questão que eu vejo nesse primeiro momento da lição o estilo de vida que você leva está de acordo com a mensagem que Deus pediu para você pregar, que você escolheu pregar? Essa é a grande pergunta e eu sei que é um dilema, é uma dificuldade para nós, assim como é uma dificuldade não casar, ficar longe de mulher, sabe, ser de mulher, como foi o contexto de Jeremias, né? Há exigências para nós hoje que são bem difíceis de serem levadas, somente pela nossa entrega a Deus. Eu me lembro de uma outra lição, não me recordo qual foi, mas no comentário para os professores, ele disse assim que as pessoas podem ir até contra aquilo que você crê, mas não contra as suas ações. Sim. Então, assim, com Jeremias, e a gente viu como ele sofreu, né, mas as ações de Jeremias continuam falando, né, até hoje, né? Isso a gente pode ver o como o profeta vai, como ele abriu mão para que a mensagem pudesse chegar. Talvez muitas vezes a gente tenha que abrir mão de alguma coisa
para que venhamos a vestir realmente a camisa, ser a mensagem. E quando a gente vê no final das contas, Deus estava nos protegendo e Ele ofereceu algo melhor. Talvez é um absurdo, Jeremias não vai casar, né? Mas Deus estava protegendo ele contra alguma coisa muito pior que aconteceria. No futuro, né? E muitas vezes a gente tem que abrir mão e a gente fala, mas meu Deus, vou ter que abrir mão disso para viver a sua mensagem. Isso parece muito difícil para mim, deixar de comer isso, deixar de ir naquele lugar, ter que fazer isso. A gente às vezes foca muito na ação, mas na verdade Deus está nos protegendo de algo pior e para que a gente viva essa mensagem de coração. Eu coração. acho que 2 pontos importantes aqui que eu vejo o primeiro, a obediência dele. Apesar de ser contra o contexto da época, até hoje em dia já seria uma coisa difícil, mas como você mesmo falou, naquele contexto era muito pior, uma pessoa que não se casasse, não tivesse família. Mas ele confiou em Deus mesmo assim e ele obedeceu. E a segunda, Daniel, que você fala assim, na lamentação, eu acho que a maior lamentação de Jeremias não é o que ele tinha que passar, é que ele não via mudança no povo. E ele enxergava, né? Puxa, Deus está sendo tão claro, eu estou passando a mensagem e mesmo assim eles não estão enxergando. Então eu acho que era mais uma frustração do que outra coisa, né? E o pastor ele deu uma pincelada aqui sobre o jugo e Deus mandou ele construir uma coisa bem esquisita, né, Daniel? Explica pra gente direitinho, ele já falou um pouquinho. Só deixa eu te interromper um pouquinho, Mônica, agradecer aí a audiência do pessoal ali, ó. A Elisa Dias e o Marcos Ducati lá de Cuiabá, aquele abraço ao pessoal ali de Cuiabá, a Mariana Contini lá de Londrina, o Elton Raimundo lá de Maringá também, confirmando a audiência, Leontino Cunha ali de Campo Grande, Mato Grosso, e Paulinha Amorim lá de Maceió. O pessoal aí do Brasil inteiro ligadinho conosco no nosso programa da Escola Sabatina. Aqui também o Marcos Ducati que passa uma pergunta aqui. Representando a Deus, quando Deus pede a ele para que não se case, Deus está mostrando a que povo tinha abandonado o seu Deus? Por isso ele não devia se casar? Olha, nós não podemos ler os profetas sem deixar de ler Levíticos, Deuteronômio. Ali você tem uma aliança em que Deus diz assim, ó, se vocês forem fiéis a mim, vocês vão ser prósperos, não vai faltar comida, muito pelo contrário, vai sobrar. As pessoas vão procurar, outras nações vão procurar vocês. E se a gente for ver, no final da sua Bíblia provavelmente tem um mapa na civilização da época, Israel foi colocado bem no meio, no centro das civilizações. E daí você vê o auge disso se cumprindo no reinado de Davi e de Salomão, que daí você vê que até a rainha de Sabá sai da África e vai lá conhecer o Deus verdadeiro. Então foi o momento que o povo mais permaneceu fiel a Deus. Mas daí você encontra também as maldições, que daí é como se servisse de alerta, né? Olha, se vocês estiverem afastando de mim, olha, vai vir guerra, vai vir fome. Você pode encontrar isso em Levíticos e Deuteronômios também. Seriam alertas. Então, quando Deus diz para Jeremias não casar, é porque Jeremias está lembrando também das bênçãos e maldições. Ou seja, as famílias vão ser desestruturadas. Deus quer proteger, quer estar com vocês, mas vocês estão fugindo dele. E é como a gente viu no sermão, né? Quando o povo decidiu pecar, como você destrói o invencível, né? É através do pecado, você começa de dentro para fora. Então, Deus enviou diversos alertas dizendo, olha, dentro de vocês, no íntimo de vocês, vocês estão errados, vocês precisam mudar, até que não houve mais forma ou jeito, e eles foram parar em Babilônia. Mas é interessante que lá em Babilônia, Daniel, que já é contemporâneo de Jeremias, Daniel e seus amigos testemunham muito mais de Deus fora de Israel, fora de Jerusalém. Numa terra pagã, eles testemunham de Deus. E até o próprio Nabucodonosor, depois da sua vida, no final da sua vida, ele se converte a Deus. Ou seja, veja que Deus não está punindo, castigando o seu povo. Deus está resgatando o seu povo. E até mesmo fora, na provação, o povo cai a ficha e daí o testemunho de Deus se torna muito maior, né? Então Deus vai conduzindo a história, Deus não perde na história, né? Mas Ele pode fazer grandes coisas se nós colocarmos nas mãos dele. Daniel, então vamos voltar para o jugo lá. Então a gente está caminhando agora para a segunda parte da lição. A primeira parte falou de um pedido de Deus para Jeremias, sobre a questão de não casar, sobre a questão dele, digamos assim, não frequentar certos lugares para dar um exemplo, para que a vida dele fosse um exemplo. Agora, novamente, ele é solicitado por Deus para que dê um outro tipo de exemplo, do contexto de época, bem de época, por isso que a professora colocou aqui para a gente,
algo diferente, né? O jugo. Né? Você vai caminhar agora para Jeremias capítulo 27. Jeremias, no capítulo 27, que trata dessa lição. A gente vai trabalhar com o capítulo 27 e o 28. Então Deus chega para Jeremias e fala para ele assim: faça um arreio e uma canga, diz a minha versão, ou faça um jugo. Jugo, para aquele que não sabe o que é, coloque no Google aí, talvez você vai ver. Ó, tá aparecendo bonitinho ali no meu retorno. Perfeitinho. Né? Tá 2 bois e no meio o jugo que conduz eles. Tem outras fotinhas aqui, olha os bois aqui, que coisa bonitinha. E aqui tem mais um jugo, um modelo dele, né? A gente pode saber que não é algo confortável, né? Uma peça de madeira. Então Deus pediu para Jeremias fazer essa peça de madeira, onde ficava a cabeça do boi, para ser conduzido, para demonstrar, basicamente, a submissão que o povo deveria ter aos planos de Deus. Naquele contexto, era a submissão do povo de Deus à Babilônia, que estava tomando não só o povo de Judá naquele contexto, mas outras nações. Me parecia que havia naquele contexto, né, pastor, um concílio de reis. Estavam ali o rei de Judá, rei de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. Estavam todos reunidos ali, talvez num contexto, e Deus falou para Jeremias: vai, faz uma canga, e não só para si, mas faz uma canga, esse jugo, para todos eles. Para dizer que todos esses reinos têm que se submeter ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Porque é ele que eu dei este período para dominar este contexto histórico, ou este contexto geográfico. Né? Deus tinha passado o domínio para a Babilônia. E você sabe muito bem, pela história de Daniel, depois você pode ler lá, que havia um período em que a Babilônia ia dominar, depois viria lá a Medo-Pérsia, a Grécia, e assim se sucederiam os reinos. Então havia um contexto em que Deus tinha permitido que a Babilônia dominasse. O que Deus está falando ali? Filhos meus, se submetam à história como está proposta, como está colocada, porque vocês estavam em pecado, vão passar por essa consequência de um domínio externo, e depois disso eu vou remir vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta. Então Deus está falando assim, olha, sejam pacientes, sejam obedientes e submetam-se ao que eu tenho colocado perante a história. Ontem um amigo meu falava assim: então, mas Deus coloca o governante, Deus coloca o presidente da república. Eu iria um pouco além disso, não é uma questão de colocar ou não colocar. Deus permite que os fatos na história se sucedam de acordo com as escolhas humanas, mas Ele tem o controle de tudo. Este texto de Jeremias 27 trata da soberania de Deus. Ele é soberano, é Ele que é o dono do universo, é Ele que articula tudo. Ele sabe o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Ele é atemporal, o tempo é uma régua da qual Ele está fora. Ele é atemporal, Ele conhece todo o tempo. E tem coisas que se articulam, se sucedem, claro, muitas porque Ele as coloca, como no contexto bíblico a gente vê claro isso, e outras porque Ele permite. Outras porque Ele permite que se sucedam, que aconteçam, justamente pelas escolhas egoístas, como o pastor colocou, do eu, aquilo que o pastor Paulo Bravo falou há pouco no sermão, é você colocar de dentro para fora, é o seu eu mais sobressalente, o seu eu mais relevante, melhor dizendo, do que a vontade de Deus para você. Então quando Deus fala para Jeremias, faça um jugo para você, carregue esse jugo nas suas costas, essa peça de madeira, faça para aqueles reis, para que todos entendam que eu, Deus eterno, sou soberano e que eles têm que se submeter. Deus está dando uma lição para que ele viva na sua vida essa lição e para que outros reis sejam alertados de que há um soberano que controla toda a história, que é o Deus do universo. Mas essa história do jogo não para por aí, né? Ela tem uma sequenciazinha, né? Ela tem uma sequência. Esse jugo, ou seja, era tudo que eles não queriam ouvir. Imagina, foi uma grande reunião, todos os reis ali daquele local se reuniram e falaram: hoje a gente se une, junto com os nossos esforços a gente guerreia, né, contra a Babilônia. Se a gente ficar separado não vai dar certo. Daí aparece um cara chato, né? Que não parecia chato naquele contexto. Não, mas imagina você como um rei querendo, né, ali atrapalhar os planos, fazendo estratégias, né? É verdade. Fazendo estratégias ali, como que a gente vai conseguir vencer Babilônia, qual que é o ponto fraco deles, como que a gente consegue, e chega alguém de uma forma, de certa forma, ridícula, porque o ser humano não usa um jugo, né? E ele chega e aí dizendo, não vai dar certo, né? A mesma coisa, como nós vamos ter no Rio ano que vem, né? Os jogos, é como se alguém, bem nos jogos, lembrasse, o Brasil perdeu na Copa em casa, né? De goleada. A gente não quer ouvir isso. Né? E a mesma coisa eles também não queriam ouvir, mas e aí a gente pode fazer a separação
e esse capítulo é muito interessante de Jeremias, as pessoas não querem ouvir isso. E daí chega ainda para piorar a situação, chega Ananias, que o próprio nome já dele significa Deus é gracioso, com uma mensagem boa. Né? E é bem isso que eu queria que você falasse, pastor, que Ananias ele foi lá e disse tudo aquilo que eles queriam ouvir, né? E que não era verdade. Eu tenho um comentário aqui do Elton Raimundo ali de Maringá. Ele diz assim, Jeremias foi um profeta que realmente obedeceu. E por isso Deus o usou de maneiras inusitadas, pelo que Deus conhecia a sua humildade, e isso era o que faltava ao povo e aos líderes nessa época, né? Sim. É isso mesmo. Isso. Muito bom o comentário. Antes do pastor entrar nessa parte de Ananias, que é o ponto alto da lição, olha que interessante, em Jeremias capítulo 27, que é o que eu fiz a introdução aqui há pouco, quando Deus dá a mensagem para Jeremias, Jeremias faz um alerta. Ele fala ali a partir do verso 9, portanto, não deem ouvidos aos seus profetas, místicos e adivinhos, que afirmam conhecer o futuro. Aí ele continua lá, eles estão enganando vocês, são mentiras descaradas. Eu mesmo, Deus falando, expulsarei vocês da terra, será o fim. Mas a nação que aceitar o jugo do rei da Babilônia e fizer o que ele diz, vai permanecer em sua terra. Ou seja, Deus está falando, através de Jeremias, falando assim, olha, vocês têm que se submeter, mas vai vir gente falar que vocês não têm que se submeter. Ele está avisando com antecedência. Porque você vê que aparece Ananias em outro contexto da história. Um pouquinho para frente, me parece, pelo menos pelo texto ali de Jeremias 28, que é um pouco para frente da história, né, pastor? Isso. Ananias, então, ele traz uma mensagem. Não, Deus é gracioso, e realmente ele é, né? Só que a mensagem dele era uma mistura de mentira com verdade. Isso é muito perigoso porque, assim, você nunca vai ver uma nota falsa de R$70. Não existe. Né? Você vai ver nota falsa de 50. E quantas vezes você vai pagar alguma coisa com 50 verdadeiro ou 100, né? A pessoa só falta fazer um exame ali, né? Na nota, porque achando que você vai passar uma nota falsa. E a mesma coisa de Satanás, né? Ele faz isso também. E interessante, uma conclusão que a gente pode tomar aqui, é que a nova revelação nunca vai contradizer a antiga. Por isso que Jeremias diz assim, olha, tá bom, então você está dizendo que daqui a 2 anos os babilônios vão sumir, de que nós vamos ter um período de paz, mas engraçado, os profetas do passado estão concordando comigo. Será que não tem algo errado? Ele fala isso, né, quando Ananias profere todo o seu discurso, enfim, de que as coisas iriam melhorar. E nós podemos tirar essa conclusão. Nunca um profeta vai contradizer o outro. Na verdade, a verdade é progressiva, ou seja, cada vez ela vai aumentando, a humanidade vai conhecendo mais do propósito de Deus. Isso fica bem claro, por exemplo, no livro de Daniel, que é contemporâneo aí de Jeremias, capítulo 2, você consegue enxergar ali as nações. Mas quando você vai para o capítulo 7, 8, 9, você vê muito mais detalhes. Mas os capítulos não entram em contradição. Na verdade, vai aumentando os detalhes. Então, um não vai contradizer o outro, mas sim complementar. Então, é isso que Jeremias focou. Olha, mas a sua mensagem, apesar de excelente, e ele diz, tomara que aconteça mesmo, né? Ele fala isso, né? Que bom tomara, se fosse verdade, né? Mas olha, lembra disso, os profetas antigamente falaram diferente de você, e eu estou falando diferente, então quem será que é o falso, quem será que é o verdadeiro profeta? E muitas vezes, né, e nós temos muitas vezes que dar más notícias por enquanto, mas assim como Jeremias dava más notícias, mas ele dava no final a conclusão, né, boa, ou seja, haverá restauração. Sim. E nós estamos dizendo, o mundo vai de mal a pior, moral, financeiro, crises, enfim, mas Deus vai pôr um basta nessa história e ele vai reconstruir a nossa história. Sim. Então, mas juntamente, nós temos concorrentes aí, dizendo, não, o mundo vai melhorar, né? Justamente quando a Igreja Adventista começa com a ideia de criacionismo, Deus é o Criador, o evolucionismo começa a crescer, dizendo, não, nós estamos evoluindo, nós vamos crescer, nós não precisamos de Bíblia, nós não precisamos de divindade nenhuma. Isso é apenas um exemplo de outros que surgiram, né? Mas nossa mensagem é, como de Jeremias, né? As coisas vão piorar, mas no final da história Deus vai restaurar, né? E nós precisamos confiar nele. E é uma coisa interessante, né, Daniel? Porque Deus dá um outro exemplo vivo. Primeiro era um jugo de madeira, né? E depois ele pede para fazer um jugo de ferro. Porque no contexto dessa história de Ananias, Ananias chega
dá uma notícia boa. Não, Jeremias, você está errado. A Babilônia daqui 2 anos vai perder da gente, os utensílios do templo vão voltar para o templo, ele fala, né? Vai ter paz, você está errado. E aí Jeremias fala isso que foi falado, e nesse contexto que ele fala que ele dá uma risadinha, né? Jeremias fala assim, olha, tá bem, tomara que seja isso mesmo que vai acontecer. Até eu queria, né? Até eu queria que fosse assim. Aí, esse Ananias pega a canga de madeira que está nos ombros de Jeremias e destroça no chão. Ele arranca do ombro dele e joga no chão e quebra aquela canga de madeira. E aí Jeremias, que muito bem podia dar um sopapo nele, né? Pega com calma, com o Espírito de Deus. Ele fala, tá bom, você fez isso? Tudo bem. E ele sai. Eu acho muito interessante essa postura de Jeremias. Ele humildemente sai. Eu que sou meio sangue quente já ia ser difícil. Queira Deus que tivesse esse espírito, né? Ele fala assim, ele só, aqui diz assim no verso 11, né? Então Jeremias se retirou. A minha versão só diz isso. Então Jeremias se retirou, né? E mais tarde, Deus dá uma mensagem para Jeremias e fala assim, Jeremias, volta lá e fala para Ananias o seguinte, para Ananias e para todo mundo que está lá, né? Os sacerdotes, reis, que eu vou colocar um jugo mais pesado ainda do que o de madeira, um jugo de ferro nos ombros. E além disso, Ananias, que se diz um profeta de Deus, um profeta meu, falando inspirado por mim, ele vai morrer. Porque ele não está falando inspirado por mim. Queridos, o que eu quero que vocês, e o que o autor da lição certamente quer que nós entendamos, o que o autor bíblico deseja, o que a palavra de Deus quer, são 2 aspectos essenciais. Primeiro já foi falado aqui, que é a submissão, a obediência à vontade de Deus. Nós somos teimosos demais. Nós teimamos no caminho de Deus. Eu digo por mim, eu digo pelos meus caminhos, nós sabemos cada um dos nossos erros, mas nós teimamos em achar que sabemos mais. Teimamos em achar muitas vezes, como o pastor falou, que vai ter um tempo de paz, de prosperidade, que vai ficar tudo bem, quando a gente sabe que há um desfecho para a terra. E o segundo ponto, além da submissão e obediência, isso também foi introduzido pelo pastor, a verdade misturada com o erro. É assim que Satanás age, é assim que ele age. Ele manda às vezes pessoas que são boas falarem algo que não é tão bom. Ele às vezes nos leva a igrejas, a pregações que parecem boas, mas não são aquilo que Deus quer para você naquele momento. Por isso eu te convido a que esteja em contato direto com Deus para discernir os espíritos, como fala na palavra de Deus, acho que 1 João, para discernir os espíritos, para discernir a verdade. Porque muita mentira vai ser pregada nesse contexto, está sendo pregada nesse contexto, misturada com a verdade. Eu fico pensando, o povo naquele contexto, Ananias com esse nome, Deus é gracioso, vem dar uma mensagem que por mais que seja boa aos ouvidos, é uma mensagem boa. Deus vai nos resgatar, minha gente. Mas Jeremias tinha acabado de falar que Deus não ia resgatar eles naquele momento. Ele fala no capítulo 27, os utensílios do templo não vão voltar. E vem Ananias e fala, os utensílios do templo vão voltar. Há um grande conflito em volta da gente. Ele está aqui dentro do meu coração e ele está no mundo em que vivemos. Satanás está disputando esse terreno e a grande briga, a grande batalha é contra o nosso eu. Em quem eu vou acreditar? Qual é a minha regra de fé? É a palavra de Deus? É essa a minha regra de fé? Eu vou submeter os ensinos que me falam por aí à palavra de Deus? Ou eu vou submeter ao que eu acho, ao que eu entendo, ao que o pastor ciclano falou, ao que o missionário ciclano falou? Será que eu vou submeter a essas inverdades que parecem verdades e que são boas para os meus ouvidos? Ou eu vou submeter os planos de Deus ao que está exposto na palavra, ao que está claro na palavra de Deus? Infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. E eu acho que essa parte de confiar em mentiras, eu acho que é um ponto muito alto da lição, né? Então, pastor, eu queria que você encerrasse a sua parte falando um pouquinho sobre isso. Eu sei que o Daniel já falou um pouco, mas qual é a consequência disso? Nós queremos boas notícias, né? Apesar que dá muita audiência falar só coisa ruim também na TV, né? Mas nós temos a mensagem de resgate mesmo. Não era que Jeremias estava pregando que Deus não estava preocupado com o povo, de que Deus não se interessava pelo povo, muito pelo contrário, né? Deus tinha um propósito, o propósito dele era muito melhor, e se o povo aceitasse, eles realmente perceberiam a Deus atuando na história, né? E eu convido você realmente a aceitar, a estudar a Bíblia da forma como ela se encontra. Tem muita gente aparecendo aí fazendo uma falsa propaganda do que é o Evangelho, só pregando parte da Bíblia, e nós devemos pregar a Bíblia como um todo. E é isso que vai separar as pessoas no final dos tempos.
se elas querem realmente seguir a Bíblia ou não. E Satanás já tem semeado muito, né, entre as pessoas a descrença na Bíblia, ou a união, né, em prol de algo importante, da paz mundial, ou qualquer que seja, né? Mas no final dos tempos, um povo vai se levantar e dizendo, não, eu fico com assim diz o Senhor. Não importa o que a mídia está dizendo, não importa o que os reis da terra, as religiões, os programas de ecologia têm dito, né? Eu até respeito tudo isso, mas se isso vai contra a palavra de Deus, eu não posso ir, né? E o propósito de Deus é muito melhor para nós. Nós temos uma triste notícia, o mundo vai de mal a pior, mas temos uma excelente, né? Que Jesus vai voltar. Amém. E que nós devemos nos preparar e vamos nos aprofundar mais no estudo da palavra de Deus. Amém. Muito obrigada pela cooperação de vocês. Garanto que a gente teria muito mais o que falar, né, sobre esse tema. Eu queria só terminar com uma parte que está lá em sexta-feira, que é um texto da senhora White, que eu acho um texto extremamente inspirador para a nossa vida hoje em dia, que ela diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem guiado e nos ensinos que nos ministrou em nossa história passada. E Jeremias falou um pouco sobre isso daí. Vamos pensar no que Deus fez no passado, como é que foram as mensagens de Deus no passado. E ele usou esse argumento também. E não só nesse contexto, mas eu fico pensando na nossa vida pessoal. Se eu fico pensando nas coisas que Deus já fez na minha vida, as coisas que Ele me livrou, por que aquilo que eu estou passando no momento Ele não me livraria? E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Porque todos nós tivemos as nossas experiências com Deus. E Ele não nos abandonou, tanto é que estamos aqui até hoje, né? Graças a Deus, com muitas dificuldades, muitos percalços, talvez alguns com doença, com problema na família, mas que a gente nunca perca a esperança. Porque o Deus, Ele não é um Deus de massa, de massificação, Ele é um Deus pessoal, individual. E um dos textos mais bonitos que eu fico... que me toca profundamente é saber que Jesus teria morrido na cruz para salvar apenas uma pessoa. Ele não morreu porque tem sei lá quantos milhões e bilhões de pessoas que já viveram nesse mundo. Mas Ele é um Deus individual, interessado em salvar cada um individualmente. E Ele é capaz de fazer de tudo pela tua e pela minha salvação. E como seria mais fácil se todos nós seguíssemos aquilo que Deus tem proposto para nós, a nossa vida seria muito mais fácil. Assim como eles tiveram que passar pelo jugo de Babilônia, se eles tivessem se entregue nas mãos de Deus, eu acho que esse jugo teria sido muito mais suave. E que fique essa lição para nós. A gente vai ter que passar por dificuldades e problemas, teremos. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, garanto que essas dificuldades serão muito mais suavizadas. Então, com esse pensamento, desejo uma semana muito boa a todos e peço que o pastor Mateus nos despeça em oração, então. Vamos orar, então. Querido Deus, nós te agradecemos por tantas lições que estamos aprendendo do profeta Jeremias, alguém que com muita dificuldade lutou para que a sua mensagem pudesse ser proclamada, mesmo com pessoas que não queriam ver essa mensagem. Mas ele foi fiel a ti e até hoje a sua mensagem está firme na história. E que venhamos a ser novos Jeremias, que as pessoas ao olhar para nós, eles possam perceber que a qual a mensagem, de que lado nós estamos, o que nós cremos e que muitos possam ser conquistados por ti. E nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Talvez nem tudo nós entendemos, mas sabemos que o Senhor é o dono da história, da humanidade e da nossa história também. E nós queremos nos submeter completamente ao Senhor, porque isso é o mais importante, para que o Senhor vá à frente e que venhamos a saber escolher o melhor para nós que está sempre ao teu lado. Abençoe a cada um de nós, nossos internautas, onde quer que eles venham estar, e que eles possam também continuar confiando em Ti. No santo nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa da Escola Sabatina Interativa. Foi um prazer imenso ter a sua audiência conosco, aí do Brasil todo, muito obrigado. Ainda confirmando aqui, Maria Odete e Genésio ali de São Mateus, aquele abraço para vocês.
Lembrando a você que sábados os nossos cultos acontecem às 9 horas da manhã, nos domingos e quartas às 7h30 da noite. Nós contamos com a sua presença. É Carlos de Carvalho, número 400. Entre em contato conosco, facebook.com/ESI Curitiba, e até semana que vem, se Deus quiser.